Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira e hoje colocarei mais um vídeo. E esse vídeo eu quero que vocês prestem atenção em todo o conteúdo que vai ser falado. O Evangelho de Cristo, as boas novas que Jesus trouxe para o mundo, nunca veio para massagear ego de ninguém. Ou você está com ele totalmente entregue a ele, ou você está no mundo. Não tem uma terceira hipótese. Não há uma terceira hipótese naqueles que estão com Cristo ou no mundo. Vamos para o vídeo, vamos para a explicação. E hoje o vídeo no canal Cristo Sem Fronteira vai ser algo diferente. Eu quero trazer as palavras de muita sabedoria desse padre. Com poucos minutos ele falou a pura realidade que está acontecendo e que o ser humano não compreendeu, não entendeu as coisas. O centro de tudo sempre será Deus. O centro de Deus sempre será Cristo. Ele consumou na cruz tudo estabelecido por Deus com um ato perfeito que, se a humanidade crê ou não, se a humanidade segue ou não, Deus não está preocupado com isso, porque a sentença já foi decretada. Vamos para as palavras desse padre. Parabéns para ele, que nosso Senhor Jesus continue usando ele com muita sabedoria. Deus, na sua infinita misericórdia, tenha enviado um vírus, o coronavírus, para castigar a humanidade. Isto eu não acredito. Mas eu acredito que o ser humano está colhendo o que está plantando nos últimos tempos. Escarnecedores, pessoas sem fé, levando a vida como se Deus não existisse, estão todos agora ou com medo ou orando. Quem não encontra o caminho de Deus no amor, o encontrará na dor. Não foi Deus que mandou isso, mas se Deus permitisse, a nossa humanidade precisava de um freio. As pessoas precisavam ver que nós não somos nada sem Deus. Um vírus invisível matando milhares. E muitos justos pagando pelos pecadores. Onde estão agora os filmes caçoando de Jesus? Os desfiles humilhando Jesus na Sapucaí? Onde estão agora todos aqueles que gritavam não ter fé, todos trancados, todos em casa, todos em silêncio, todos tremendo, e quem tem fé, orando? E é pela fé que nós vamos vencer, meus caros, que neste tempo de quarentena, que neste enfrentamento deste vírus, que não é nada perante as nossas doenças espirituais, porque o vírus pode matar o nosso corpo, mas o pecado pode matar a nossa alma. Aprendamos a fugir do pecado como estamos fugindo do coronavírus. Aprendamos a nos proteger do pecado como estamos nos protegendo do coronavírus. Aprendamos a zelar pela nossa saúde espiritual como estamos zelando pela nossa saúde física. Que o Senhor nos acompanhe. Que o Senhor nos abençoe. Tá aí. Palavras muito sábias de um padre. E nós temos que ressaltar as pessoas que realmente trazem a verdade à tona. Há 4 pontos que ele colocou aí, muito interessante.
No primeiro ponto ele fala que de Deus tenha permitido acontecer isso. Sim, Deus permitiu. Deus não trouxe o coronavírus, ele permitiu que isso ocorresse para tudo que estabeleceu em Apocalipse, tudo que estabeleceu em Mateus 24, que é o sermão escatológico de Cristo, começasse a acontecer. Já estamos iniciando no Princípios das Dores, já estamos iniciando na era onde vai surgir tribulações, o surgimento do anticristo, e o ser humano continua brincando, continua escarnecedores, como um segundo ponto, ele fala sobre isso, zoando, criticando, zombando algo que já é perfeito. Assim como Deus, nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo já estão perfeitos. Não há oscilação entre eles e o ser humano continua se achando. O tempo passa, o tempo voa e novas gerações vão surgir e o ser humano vai prestar conta de tudo. O terceiro ponto ele fala sobre a zombaria nos filmes, nas críticas com relação a Cristo, com relação a Deus, com relação ao ser humano de baixo escalão, de baixo princípio, de uma sabedoria humana. Deus não está preocupado com a nossa sabedoria, não. Deus está preocupado com o que ele deixou como uma regra, princípios estabelecidos por ele na Bíblia. O ser humano tem que conhecer as coisas que envolvem ele no mundo, mas também tem que buscar o conhecimento, a sabedoria de Deus para saber discernir, separar tudo que ocorre de certo ou errado, que pode quebrar princípios estabelecidos por Deus. O quarto ponto que eu considerei muito interessante, ele fala sobre o problema do ser humano na alma, que o ser humano está tendo mais temor com relação a uma epidemia do que com relação a Deus. É interessante porque nós vemos isso no decorrer da nossa vida, no nosso dia a dia. E o ser humano ainda insiste em falar: eu temo a Deus, eu temo o nosso Senhor Jesus. Mas se você temesse a Deus, temesse ao Senhor Jesus, você se entregaria para Ele. Falar é muito fácil, fazer que é o difícil. Porque quando você faz, é muito mais complexo do que a gente imagina, porque aperta. Jesus bate de frente com o nosso ego, Jesus bate de frente com as nossas vontades, porque as nossas vontades não podem prevalecer com Ele. Com Ele. Se nós fazemos a nossa vontade, nós não temos Cristo, genuinamente. É uma questão de uma falsa entrega, um convencimento na alma. Para isso, continuando, vou trazer 2 versículos interessantes que está em Gálatas, que é o início desse estudo. Capítulo 6, versículos 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa se escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Essa é a versão revisada, ou revista e corrigida. Agora vamos para a NVI, para ter um outro entendimento. Não se deixe enganar. Deus não é zombado, ou zomba.
Pois um homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Olha que interessante. Escarnecer, zombar. Aqui ele fala semear, ceifará, que seria plantar, colher. E olha, corrupção, aí destruição. Como eu já expliquei em outros vídeos, para quem segue o canal, a ferrugem não existe sem o ferro. O pecado não existe sem o corpo. Por isso que após a morte já vai vir a sentença para onde você vai. Ou você vai encontrar com Cristo no paraíso, ou você vai no tormento eterno, onde ficará por toda a eternidade. Não existe uma reencarnação, não existe uma segunda vida, não existe. Essa é a única vida para a gente acertar daqui para onde que a gente vai. E a sentença é dada após a morte, após o corpo parar de funcionar. A gente passa a não ter mais corpo. E continuando, porque Jesus veio ao mundo, independente ou não da gente ter uma crença, muito é a se perguntar, por que Jesus veio ao mundo? E esse é o tema. Apesar do ser humano zombar de Jesus, apesar do ser humano escarnecer com relação às coisas, não tá tendo temor com relação a Deus, e sim tem temor com um tipo de vírus que é letal. Não é uma gripezinha, é um vírus letal que leva à morte, mas que há alguém ou pessoas que estão conseguindo sobreviver a esse vírus, e que esse vírus é o início de uma nova ordem mundial que está ocorrendo, que está sendo estabelecido pelo mundo, por detrás do mundo, e o que o ser humano não está entendendo. O centro da vida não é a nossa vida, nem a nossa vontade. O centro da vida é Cristo, e a vontade é de Deus, estabelecida como padrão de Cristo. Cristo é o padrão que Deus estabeleceu. A vida de Cristo é o padrão que Deus estabeleceu. Em João 1, no versículo 1 ao 5, vamos sempre tocar em versículos que realmente mostram os princípios estabelecidos por Deus. E diz assim: no princípio era o verbo, no início era o verbo, era Jesus. E o verbo, a palavra, estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele, Jesus, estava no princípio com Deus. No início de tudo, Jesus estava lá. Todas as coisas foram feitas por Ele, por Jesus, e sem Ele, sem Jesus, nada foi feito, se fez. Nele, Jesus, estava a vida, e a vida era luz aos homens. Quem é a vida? Jesus. Quem está com a vida eterna? Jesus. Só quem tem Jesus vai para a eternidade no céu, para o paraíso no céu, para o seio de Abraão celestial, para o paraíso onde Jesus falou, crucificado, para o saqueador, para o ladrão que estava à sua direita. Hoje mesmo estará no paraíso comigo. Só quem tem Ele. E ter Ele não é da boca para fora. Ter Ele é realmente uma entrega. É entregar
a sua vida, a sua vontade. Os princípios estabelecidos por Jesus é: você só me tem se você se renunciar. Se não houver renúncia da nossa vontade, Jesus não reina plenamente em nossa vida. Ele simplesmente está no quarto de hóspede, não está no quarto principal. E o quarto principal é você tirar a tua vontade e estabelecer a vontade dele. E a luz resplandece nas trevas. No caso, essa luz é ele. E quem tem ele, não há trevas na pessoa. E as trevas não a compreenderam. Preste atenção no versículo 14. E o Verbo se fez carne. E Jesus encarnou e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como glória unigênita do Pai. E vimos a sua glória, a perfeição dele. Quem via Jesus, via Deus. Quem entregou a vida para Cristo, via a Deus, cheio de graça e de verdade, porque a graça estava com Cristo e a verdade, que era Cristo, estabelecida por Deus, estabelecida por toda uma agenda que Deus colocou para o seu Filho fazer nesses 3 anos e meio em torno de ministério, em torno de mais ou menos 33 anos e meio que foi a vida de Cristo. Nós temos que compreender que ele viveu na plenitude do Pai. Por isso que temos a vida antes de Cristo e a vida após Cristo. Porque Cristo foi o divisor do tempo. Continuando aqui, Deus estabeleceu Jesus cumprindo tudo e ele como exemplo completo. Presta atenção. Deus não está preocupado com nós, no que passamos, agimos ou falamos, pois tudo será cobrado e tem sua consequência em nossas ações, atitudes e decisões. Por que eu estou falando isso aí? Deixei bem claro. Porque Deus já estabeleceu tudo. E quando a gente olha, o ser humano é interessante, porque ele fala assim: que Deus te abençoe. Isso é frase pronta. Eu sou o tipo de pessoa que, para quem me segue no canal, para quem me conhece realmente, sabe que eu não me impressiono com frase pronta. Eu não me impressiono com pessoas que falam que é crente, que não é, deixou de ser. Eu não me impressiono. Eu sou o tipo de pessoa que eu não me impressiono. Eu me crucifico todo dia. Não é uma vida fácil da gente ter, de fazer, de se entregar. E o ser humano fala as coisas muito da boca para fora. Como exemplo que eu falei, Deus te abençoe. Deus sempre vai abençoar a criação dele. Cabe à criação dele aceitar ou não. Ele derramou a graça em Cristo. Cabe à criação dele aceitar Cristo ou não. O mundo é circular e tudo que acontece no mundo é giratório. Você está num lugar, acontece algo de bom para você, você exalta a Deus. Muito bom, agradeceu a Deus. Mas e se acontece algo ruim? Você também exalta a Deus? E se acontece algo ruim, você também freia sua boca? E se acontece algo ruim, você
não reclama, blasfêmia ou qualquer outra coisa, murmura. Por que eu estou falando isso? Porque tudo que a gente olha no ser humano, quando acontece de algo bom, o ser humano simplesmente fala: é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Quando acontece algo de ruim, as pessoas ficam pelos cantos murmurando e reclamando. Olha o que significa ações. É o que nos leva a agir, seja contra ou a nosso favor. Atitudes é todo tipo de postura que leva a essas ações. Decisões é tudo que determinamos em fazer. Então, Deus está preocupado com as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas decisões. Não em si pensamos, agimos, falamos. Porque muitas das vezes o ser humano pensa, age e fala pelo cotovelo, pelo falar, de qualquer jeito. Na frente dos outros achamos que somos o máximo do máximo. Usamos o plágio da palavra de Deus, o plágio dos louvores, o plágio do que Jesus colocou como princípios estabelecidos para o veículo de ganhar status, poder, conhecimento. O ser humano está usando o plágio da palavra de Deus para se aparecer. Muitos cantores, como exemplo, gospel, que hoje não é gospel, é guspe, estão fazendo louvores, exaltando não a Deus, exaltando um homem. Desde quando a Bíblia exalta o homem? Desde quando a Bíblia coloca o homem como centro de tudo? Desde quando? Por isso que eu chamo de guspe. Muitos louvores que eu escutava, hoje eu não escuto mais. Eu estou buscando mais a origem, harpa cristã, a origem, cantor cristão, a origem. Deus estabeleceu princípios e ele não quebra princípios, nem para o filho dele ele quebrou. Em Romanos 8,32 diz que aquele que nem um filho, o seu filho poupou, nem o seu próprio filho ele poupou. Antes ele entregou por todos nós. Ele entregou o filho para salvar aqueles que realmente quer estar em Cristo Jesus. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem ação, atitude e decisão. O que seria isso? Há uma pregação de um pastor há um tempo atrás e eu achei interessantíssimo o que ele falou. E quando vê algo no YouTube, a gente segue um monte de pastores. Quando a gente vê algo que faz sentido realmente, não coisa falada pelo cotovelo, né? Quando um exemplo para a gente entender, esse pastor chama o pastor Cláudio Duarte e ele foi na casa de um amigo dele. Ele gosta muito de um refrigerante chamado Coca-Cola e o amigo dele falou assim: ó, eu sei que você gosta de Coca-Cola, você quer Coca-Cola? Aí ele falou: quero. É uma ação, ele quer. Ah, então vou pegar. Ele: não quero não. Aí ele falou: mas por que você não quer? Eu vou falar com as minhas palavras, mas ele, para quem viu, vai saber o que eu quero dizer. Mas você não gosta de Coca-Cola? Gosto, eu quero. Mas então eu vou lá pegar. Não, eu tomei uma decisão em não tomar.
todos os dias. Então a ação dele é querer. A atitude dele foi feita há um tempo atrás e que daquele dia em diante ele não tomaria mais. E ele tem que tomar essa decisão todos os dias. É assim que é a vida de um cristão. A ação dele é de buscar não pecar mais. A atitude dele foi quando ele entregou a vida para Cristo. E a decisão dele é se crucificar todos os dias para entrar na vontade de Deus que está em Cristo. Em Romanos 14, versículo 11 e 12, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus que é através de mim que vocês encontram Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, Deus vai cobrar tudo, sem exceção. Nós temos que entender que é através que o que ocorre em relação ao pecado, aos desejos da carne e às paixões mundanas, que faz a gente ter as nossas ações, atitudes e decisões. Nós temos que separar do pecado. Crucificar, mortificar, entregar, matar diariamente, todos os dias, porque daremos conta de si com relação a Deus. Todos nós daremos, todos nós prestaremos conta. Esse versículo diz isso. Todos nós prestaremos conta com relação a Deus. O que falamos, o jeito que expressamos, se buscamos status, se buscamos poder, se buscamos honra e glória. Peraí, para você ter honra e glória, você tem que morrer na cruz. Você quer status? Se mata. O ser humano deve parar de ser leigo, ignorante. Porque quando outras pessoas falam a verdade e não massageiam o ego, o ser humano fica dodói, não gosta. Não gosta quando não massageia o ego, né? Porque o padrão não é o padrão do ser humano. É o padrão que está escrito na Bíblia. É o padrão de Cristo. Olha, presta atenção. Antes de eu falar sobre Provérbios, eu vou abrir um outro entendimento, uma outra observação. Quando eu falo sobre leigo e ignorante, é que o ser humano não busca sabedoria, como está escrito em Tiago, capítulo 3, que existe 4 tipos de sabedoria. A sabedoria divina, a sabedoria terrena, a sabedoria animal e a sabedoria demoníaca. Está escrito. E existe realmente. Porque o oposto da ignorância é a sabedoria. O oposto da dúvida é a fé. O oposto do covarde ou tímido, a pessoa tímida, é o corajoso.
Porque o corajoso, mesmo com medo, o oposto da coragem não é o medo. Mesmo com medo, ele continua. O corajoso, mesmo com medo, ele segue em frente. O medo é a decisão em sua atitude. Muitas pessoas confundem humildade com simplicidade. E eu poderia falar, dentre outras palavras. Por isso que eu falo sobre leigo e ignorante. Porque o ser humano não sabe discernir e separar essas palavras. Eu poderia colocar muitas mais outras. E o ser humano não sabe separar. Quem busca a sabedoria humana, terá ela. Quem busca a sabedoria divina, superar ou irá superar a sabedoria humana. Porque Deus está acima da compreensão do homem. Usamos as expressões de uma forma errada. Usamos o conceito, julgamos, colocamos nosso entendimento em padrões, em palavras, em frases erradas. Em Provérbios, capítulo 1, versículo 31 e 33, diz o seguinte: portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Esse Provérbios 1 é um provérbio escrito pelo rei Salomão. A sabedoria de Deus está no alcance de qualquer um. Nessa passagem, que é do versículo 20 até o 33, ele demonstra que a sabedoria já está na terra. A sabedoria de Deus foi enviada ao mundo e ninguém dando atenção pelo que ele falou. Quem que é essa sabedoria? Jesus. Ensinou e o próprio ser humano se escarneceu, podendo pensar e agir que pode fazer ou alcançar alguma coisa de Deus ou dele sem gerar consequência na vida. Jesus é a sabedoria plena. Ele falou, está escrito através da Bíblia, e o ser humano não busca. Procura ele só quando se convém. Procura ele só para alcançar algo. Busca ele, quer ele, só para segunda opção. Em Tiago, capítulo 1, versículos 5 ao 7, diz: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não faça em rosto, e se lhe é dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lugar para o outro, lançada de uma parte para outra. Não pensa tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Aqui é bem claro que a dúvida é o oposto da fé, como eu falei. Então, todo mundo diz que tem fé, mas duvida. Se você duvida que Cristo pode entrar na tua vida e mudar ela, trazer
realmente sentido para ela. Realmente você vê que a vida que você está levando é errada. Se você duvida que Jesus pode dar uma vida melhor para você, então infelizmente você não tem fé. Porque fé não é uma coisa falada, é uma coisa praticada. Se você busca a sua vontade, se você busca o seu querer, se você faz as coisas que você quer, então você não tem fé. Porque fé é a prática. Preste atenção que eu vou falar um pouco sobre Adão e Jesus. E isso está em Romanos capítulo 5, versículo 12. E eu vou colocar alguns versículos aqui, ó. Pelo que, como por um homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós temos que entender que todos os seres humanos, como está em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os seres humanos, até hoje, todos, sem exceção, até aqueles que nasceram agora, estão afastados de Deus. Só Jesus faz essa ponte. Pois assim, como por um só ofensa veio o juízo sobre todos. Então, ó, uma só ofensa veio como juízo sobre todos os homens para a condenação, quer dizer, todos os seres humanos, todos nós estamos condenados. Vem a ira de Deus, vem o juízo de Deus. Assim também, só um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. As pessoas que encontram Cristo, que entregam para Cristo a sua vida, são justos, estão justificados em Cristo. Há uma justiça de Deus em Cristo, eu tirarei o pecado daquela pessoa. Eu transformarei através da ação da santificação, do processo da santificação. É um processo. Ele vai tirando de quem entregou a vida para ele todo pecado, tudo que é no mundo, tudo que é desacordo, que não tem padrões de Deus, ele vai tirar da vida nossa. Continuando, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos muitos, não são todos. Deus quer salvar todos, como está em João 3, 16, 17. Lê o versículo de João 3, versículo 15, 16, 17. Está escrito lá. Porque Deus amou o mundo. Deus quer salvar através do seu Filho o mundo. Quer salvar. Mas muitos serão feitos justos. Não são todos. Deus quer salvar todos, mas nem todos querem ser salvos. Porque Deus dá o livre escolha. Não existe livre-arbítrio. E futuramente eu vou colocar um vídeo falando sobre isso. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde o pecado, a desobediência de Adão trouxe a condenação, superabundou a graça vindo de Cristo. Deus limpou a terra, mas a terra quer ser limpa? O sistema quer ser limpo? A ganância do homem quer ser limpa? A vaidade do homem quer ser limpa? A busca do homem pela concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida quer ser limpa? Para que assim
como o pecado reinou na morte, o pecado trouxe a morte e todos vamos morrer, também a graça reinará pela justiça para a vida eterna. Após a morte, quem está com Cristo virá a justiça para ir à vida eterna. Porque houve uma troca. E Deus aceitou. Por Jesus Cristo nosso Senhor, reinará a justiça para a vida eterna. A justificação em Cristo para aqueles que escolheram Jesus, entregaram a vida para Cristo e estão justificados em Cristo. É muito simples de entender. O porquê Jesus veio ao mundo. Mateus 5, 17 e 19. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas vim abrogar, mas cumprir. Aqui Jesus deixa bem claro que ele não veio destruir as leis, nem os profetas ou as profecias que os profetas trouxeram, mas ele veio cumprir elas. Tem em torno de 322, 320 alguma coisa, é mais ou menos isso, eu não me recordo direito, versículos falando e apontando diretamente Cristo no Antigo Testamento. Jesus cumpriu todos os versículos. Todos os 320 e poucos versículos que falaram no Antigo Testamento de Cristo, todos Jesus cumpriu. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem uma jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e que assim ensinar aos homens será chamado o menor nos reinos dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar será grande no reino dos céus. Ele deixa bem claro aqui. O ser humano hoje não busca a Bíblia, o homem em si não busca ler a Bíblia porque não quer. Porque tem muitas coisas muito claras aqui, muito fáceis de compreender. E outra coisa, nós temos um Deus vivo presente. Vivo presente. Está conosco todos os dias. Um Espírito Santo de Deus que ensina, clareia, mostra realmente a verdade. Não lê porque não quer, porque prefere canais pagos, ver filmes, ver seriados, ver coisas nas redes sociais. Preferem isso, coisa pronta, do que buscar estudar, ler, aperfeiçoar. Continuando, é aqui que eu quero entrar. Porque Jesus veio ao mundo, qual é a finalidade dele ter vindo ao mundo? Todos os seres humanos são assim. Jesus não era diferente em relação a esse padrão. O que eu quero mostrar para você? Eu escrevi errado aqui. É padrão. Ele tinha, quando encarnado, o corpo, alma e espírito. Jesus não era diferente. Ele era de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Só o meio que Jesus veio que não foi como um padrão nosso. Ele veio pelo poder do Espírito Santo. Todos os seres humanos veio, com exceção ele, de um ato conjugal ou não conjugal entre um homem e uma mulher. Tentação, tribulação, provação. A tentação sempre vai tentar nosso corpo, a tribulação sempre vai tentar nossa alma e a provação sempre nosso espírito.
A tentação sempre será de dentro para fora, a tribulação sempre de fora para dentro, e a provação sempre vai ser amadurecimento, maturidade espiritual. Em tudo, se eu tiver mais algum erro, eu peço perdão, porque na digitação a gente acaba errando. Em tudo foi tentado, e nenhum cedeu, e nunca cedeu a nenhum. Em tudo foi tentado, e nunca cedeu nenhum. Passou por várias tribulações, e sempre buscou ouvir e olhar para o espiritual. Todas as provas teste que passou foi aprovado. Por isso que Jesus veio ao mundo. Jesus venceu o mundo contaminado pelo maligno e pelo pecado original no Jardim do Éden, que seria através de Adão. Venceu o inimigo na cruz, como está em Gênesis 3:15, quando ele dá sentença para a mulher, que a mulher será inimiga da serpente e uma descendência dela vai pisar no pescoço, na cabeça da serpente. E em tudo que viveu, ele foi no espiritual. Tudo que viveu, fez, ele foi. O ser de Cristo foi totalmente espiritual. E para isso, como é corpo, alma e espírito, nós vamos para os versículos. Está aí, em Hebreus 4:15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus passou por fome, sede, cansaço, insolação, excesso de sol. Ele passou por frio. Ele passou por frio. Ele caminhou pelo deserto à noite. Ele passou madrugadas no monte. E nesses montes aí, naquela época, não tinha habitação. Passava frio, caía a temperatura naquela época. Jesus passou por calor, andou por quilômetros para levar a boas novas. De Jerusalém até Galiléia, Jerusalém até Nazaré, Jerusalém até Jericó, Jerusalém até várias outras cidades. Ele andou. E hoje o ser humano tem igreja no mesmo quarteirão, no mesmo bairro, e não vai. Tem veículos para se locomover e não vai. Jesus foi humano e, como humano, passou todas as dificuldades que nós estamos passando. Em 1 João 3, versículos 7 ao 9. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não peca, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Jesus em corpo, ele veio desfazer a obra do diabo, do pecado que o diabo jogou a bola para Adão e Adão aceitou. Pecado de Adão é o mesmo pecado, ou a mesma transgressão, a mesma desobediência que Satanás, Lúcifer, inimigo, serpente e dragão fez quando estava no céu. A mesma desobediência. Ele se rebelou e não quis mais. Passou para Adão, Adão se rebelou e falou: não vou obedecer também não. E todos nós se originamos disso. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama o seu irmão não é de Deus.
Qualquer um que não pratica justiça, aquele que não está justificado em Cristo, e quando olha, tudo que olha, olha de forma ganância, de uma forma egoísta, de uma forma a tirar a proveito. Não ama teu irmão. Se você olha tudo para tirar proveito, você não ama teu irmão. Não ama teu irmão, não ama Deus. É bem claro. Alma. Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A passagem onde Jesus encontra com Zaqueu. Ele era um publicano, coletor de impostos, odiado pelos judeus, porque ele colhia impostos, altos impostos, ele roubava, porque os romanos colocavam um valor para ele, ele superfaturava. Em quem vocês estão pensando agora sobre isso? Políticos. Pode ter suas exceções, mas políticos são assim. Em fazer algo e superfaturar. Políticos, empresários e muitas outras pessoas. Então eles são publicanos. Eu não estou falando daquelas pessoas que têm um tipo de comércio e que tem que ter algum ganho, porque há impostos a pagar, há situações no geral a ela, um exemplo, por exemplo, sobre funcionários e outras coisas, aluguel, luz, água. Eu não estou falando disso, eu estou falando daquelas pessoas que, como Zaqueu, excede. A ganância é tão grande que quer ganhar mais. Eu estou falando de como Zaqueu. Eu não estou falando daquele que fatura, mas fatura e continua num padrão de não ter uma ganância de aproveitar o próximo. Nós temos que compreender e discernir as situações. Por isso que eu falo sobre leigo ignorante. Por isso que eu falei sobre leigo ignorante. Porque tem pessoas que superfaturam. Continuando, em Mateus 18:11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Jesus fala sobre as 100 ovelhas e uma delas se perderam. A pessoa vai lá, deixa as 99 e vai buscar aquela que havia perdido. Em Mateus 18:14, assim também não é vontade de vosso Pai que está no céu que um desses pequeninos se perca. Presta atenção que voltamos às 3 vontades de Deus, e essa vontade aqui, é telema. E vontade telema está descrita na Bíblia, está escrita na Bíblia. Deus escreveu que aquele que perdeu uma sua ovelha e ele tiver 99 lá, ele tem que deixar essas 99 e buscar aquela que havia perdido. Aquele que realmente é de Deus, aquele pastor, aquela pessoa que realmente entrega a vida para Cristo, quando ele vê alguém se desviando, ele vai exortar, ensinar, mostrar o caminho, fazer a pessoa voltar. Se a pessoa não quer, ele vai tentar de uma forma insistir, conduzir ela. Se ela que está se entregando, e realmente ela nunca foi de Cristo. Antes de ir para o terceiro ponto, que é o espiritual, eu quero deixar abrir um leque aí, uma observação. O que estavam perdidos e escravizados pelo pecado? O que estavam perdidos e envolvidos pelo sistema caído e pecaminoso do mundo?
o que estavam perdidos e oprimidos pela ação do inimigo em sua vida, mente e ações. O que estavam perdidos e cansados de tanto erro na vida e querendo uma vida nova e restaurada. O que estavam perdidos e fadigados por um sistema de capitalismo e egoísmo centralizador. O que estavam perdidos em um mundo totalmente oprimido e de presunção humana errônea sobre a vida, a morte e a eternidade. O terceiro ponto, espiritual. João 4,34, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus, assim como no corpo, veio destruir o pecado através do inimigo, as obras do inimigo, a escravidão que o ser humano tem com relação ao pecado. Na alma, Jesus veio porque estavam perdidos, os que estavam desorientados pela tribulação, desorientados seu emocional, seu sentimental, estavam desorientados por um mundo totalmente obscuro, e agora no espiritual. Em Mateus 4:4, quando Jesus foi tentado, ele, porém, respondendo disse: está escrito, nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus deixou bem claro com relação a isso. Isso também está escrito em Deuteronômio 8, do versículo 1 ao 3, para que entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. E a minha conclusão, eu quero trazer outro vídeo. Nós estamos vivendo a terceira geração de evangélicos no Brasil. A primeira geração foi a dos nossos pais. Sabe como era a geração dos nossos pais? Quem é mais velho vai lembrar. Tudo para eles era Deus. Eles eram exageradamente crentes. Espiritualizavam tudo. A esposa ficou grávida, culto. Nasceu o menino, culto. Vem a festinha de 1 ano da menininha, culto de ação de graça. Festa de 15 anos da menina, culto. Conseguiu um emprego, testemunho. Comprou um carro, pastor vai ungir. Era tudo Deus. Tudo era Deus, era um exagero. Tudo por vocês era Deus, 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 Deus. Meu pai dizia, crente não pode jogar bola, porque a bola é a cabeça de Satanás. Eu falava, por isso, cara. Mas não deixava. Televisão que você comprou, colocou no quarto. Tá? Lembra ou não lembra? Não, crente. Eu sou do tempo que o pastor fazia uma carta de ofício e mandava para a escola para a gente não praticar esporte. Tudo por vocês era Deus. Ei, Psyu, vocês não tinham WhatsApp, vocês não tinham internet, vocês não tinham Facebook, Twitter, vocês não tinham Instagram. Não, vocês tinham o quê? Deus, só Deus. De manhã Deus, à tarde Deus, à noite Deus. Vocês não enjoavam de Deus, não. Tudo era Deus. Aí veio a segunda geração, a nossa. A primeira geração, tudo era Deus. A segunda geração, Deus é tudo. Mas a gente acopla algumas coisas. Vai ter a festa de 15 anos da minha filha. Claro que o pastor vai dar uma palavra, mas vai ter uma musiquinha do mundo para agradar meus parentes, né? A gente vai fazer um churrasquinho em casa, claro, os irmãos da igreja estão convidados, mas embaixo, na parte de baixo da geladeira, tem umas 4, 5 escolzinhas que é para meu cunhado. Então você ia para as festas, churrasquinho de crente, e no churrasquinho de crente, tocava. Eram sem ovelhas, quero que valorize. E daqui a pouco, e nessa loucura, junto. Calma, porque veio a terceira geração, a última geração de crentes brasileiros. A primeira tudo era Deus, a segunda Deus e mais alguma coisa. Aí veio a nossa.
não precisamos de Deus. Para que o pastor dá uma palavra no aniversário da minha filha? Que mico! Para que cerimônia religiosa? Para quê? Que besteira é essa de consagrar carro? Para quê? Aí sabe o que Deus fez? Com muita educação ele diz: valeu, se virem aí sem mim. É por isso que há muitos anos não sai uma notícia no jornal de nossas igrejas: em tal lugar um paralítico abandonou a cadeira e se levantou. Por isso que não sai mais notícias no final de nossos congressos: 145 batizados no Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nós dizemos: Deus, não precisamos de ti. Deus disse: valeu, faz o culto aí sem mim, canta o que vocês quiserem, cante no estilo que vocês quiserem, faça o que agrada a vocês. Valeu, não precisam de mim, sou muito educado, desculpa. Muito top. Muito top o que esse pastor falou. E essa é a minha conclusão. Romanos 1, versículo 23 ao 25. E mudaram a glória de Deus incorruptível e semelhante da imagem do homem corruptível e de ave e de quadrúpede e de répteis. Aqui deixa bem claro que mudaram a verdade de Deus, que é perfeita, fazendo idolatria, adorando animais, endeusando a si mesmo e animais e ao próximo, e sendo que existe só um Deus. No versículo 24, pelo que também Deus entregou as concupiscências do seu coração à imundície, para desonrar o seu corpo entre si. Deus deixou o ser humano ser levado pelo coração, mente e as ações desenfreadas, pelos desejos do corpo, pelas paixões mundanas, pelo desejo dos olhos, pela cobiça da vida, pela altivez da vida. Quer? Vai. É o que o pastor Elias acabou de falar. Vocês querem fazer um culto do seu jeito? Continua. Vocês querem viver do seu jeito? Continua. Eu sou muito educado. Deus falando com todos nós, com a humanidade. Não é só com aquele que é crente, é com a humanidade. Vocês querem? Para continuar. Isso é escrito em Romanos. Paulo escreveu para os romanos. Era a maior cidade da época. Lá já existia uma idolatria, uma imundície, um estado de pecado tão grande. Paulo nunca foi lá. Quem revelou foi o Espírito Santo. Quem revelou, as pessoas que conviveram com Paulo, falou, lá era muito grande. E Paulo sabia que tudo que estava acontecendo lá, através da revelação do Espírito Santo, através de pessoas que ajudavam Paulo, cooperadores que ajudavam, lá era a imundície do mundo. E o mundo hoje está se tornando um imundo. Deus está entregando. Vocês querem continuar, as igrejas querem fazer do seu jeito, então tá bom. Porque existe um padrão de culto. Continuando, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eterno. Amém. Isso aqui, é totalmente usado pelos gospel, pelos guspe. Porque os guspe são idolatrados pelas pessoas. Alguns pregadores que falam heresias em cima de heresias são adorados, porque massageiam o ego das pessoas, são adorados pelas pessoas, mas as pessoas não querem buscar a verdade. Não querem buscar a verdade de Deus. Tem
pastor, tem pessoas que levam a palavra e falam que se Jesus estivesse no lugar de Adão, Jesus também pecaria. Que Deus escreveu a nossa vida de uma forma transcendental e que cada um de nós tem uma borracha para pagar. É como se a pessoa aceitou Jesus genuinamente e Deus vai lá e fala assim: não, eu não quero salvar essa não. Apaga aí. Eu vou perder você pro diabo. Deus nunca perdeu e nunca vai perder aquele genuinamente que entregou a vida para Cristo, pro diabo e pro mundo. E pelos seus próprios desejos e concupiscência. Nunca. Ele nunca vai perder. O ser humano gosta de ser levado pelas coisas erradas. E quando ocorre algo, vai correndo orar, rezar para Deus, para Jesus ou para qualquer santo aí, para que resolva o problema. Tudo que gera em nós é gerado por uma consequência na vida, e daqueles que nos rodeia também levará essa consequência. Eu deixo a paz a todos que seguem o canal, que são irmãos da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus, porque tudo vem dele e tudo volta para ele. A ele a exaltação, a honra e a glória. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para todos sempre. Amém. Até o próximo vídeo. Bye bye.